Até podia ter gravado a nossa conversa antes, né? Mas ok. Também. Sem problema, também. Que ela não é tão urgente. Então, só para repetir aqui, para ficar gravado, que eu estava só nesse slide aqui, tá? Então, não perder muita coisa. A gente tem 3 principais agentes de purificação da água no quesito redução de carga patogênica ou destruição de carga patogênica. Cloro, ozônio e radiação ultravioleta. Esses 3 tipos, né, esses 3 agentes de desinfecção, como está ali no slide, eles atuam em qualquer tipo de água, seja água potável ou água residuária. Só que a atuação desses 3, ela é muito diversa e tem vários dependes, tá? E aí, são esses dependes que a gente vai analisar. O cloro, ele é um agente oxidante bastante acessível e barato, tá? E por isso que ele é muito usado na indústria de tratamento de água de modo geral, né? E a aquicultura também se beneficia bastante. Professora, eu vou usar cloro no sistema de recirculação? Olha, dá para usar, tá? Não é o tipo de agente oxidante que a gente vai colocar em linha de produção com uma certa tranquilidade, né? Por quê? Porque, já dando um spoiler aqui, o cloro, ele tem residual na água. Então, quando a gente lidar com os agentes desinfetantes, não tem só cloro, ozônio e radiação ultravioleta. Nós temos outros agentes desinfetantes menos típicos, né? E também esses são os mais utilizados por conta do próprio residual que deixa na água. Então, não posso usar um agente metálico, desinfetante, porque vai sobrar residual na água, né? Então, as formas de cloro, vamos usar assim, peróxido de cloro, né? É cloro. Peróxido de oxigênio também é um agente desinfetante interessante, não é cloro, né? Água oxigenada desinfeta também? Desinfeta, né? É muito usado? Não tanto. Em pequena escala, pode ser viável, tá? Então, quando que a gente deve usar um, a gente deve usar outro? Entra nessa jogada os mesmos requisitos de sempre, né? Densidade de cultivo, tamanho da fazenda, demanda de desinfecção em relação à carga patogênica, se ele vai ser usado na entrada ou na saída do sistema, né? Na saída, que eu quero dizer, visando o reuso, né? Se é a água que está sendo reposta no sistema de recirculação ou se é a água que depois vai voltar para o tanque de cultivo, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, com foco principalmente em ozônio e radiação ultravioleta. Por quê? Porque o cloro, ele é largamente utilizado, mas em sistemas de recirculação ele participa muito bem quando se faz vazio sanitário, tá? E vocês sabem que o vazio sanitário é algo importante e também se faz em sistemas de produção com reuso de água, né? Até porque a gente dificilmente vai conseguir ficar isento por anos e anos de algum agente patogênico que tenha acometido o nosso sistema, né? Erros acontecem, né? E aí o que a gente faz? A gente vai ter que usar algum agente patogênico, algum agente desinfetante. E o cloro é muito acessível, aqui no Brasil principalmente, né? Não posso falar pelos outros países. Ele tem uma alta solubilidade em água, em temperaturas médias, né? Aí de 20 graus e tal, às vezes até mais, né? Então, essa alta solubilidade em água faz com que o cloro seja de fácil aplicação. E também a própria indústria de cloro no Brasil, ela é muito estabelecida, né? Então, imagina, todo mundo aí compra a água, a Quiboa, né? A famosa Quiboa no mercado. Então, é vendido tanto em baixas concentrações como em altas concentrações, tanto na forma líquida quanto na forma gasosa, tá? Qual é o problema do cloro, né? O cloro, ele deixa residual na água, tá? Então, ele é um agente oxidante potente, né?
ele é usado para controlar odor e sabor, né? Então, a remoção de sulfeto de hidrogênio, que é um gás que produz aquele famoso cheiro de ovo podre, né? Você consegue reduzir muito o odor usando cloro, dosagem de cloro na água. Então, ele é usado não só para desinfetar, mas também para melhorar outras características na água. Remoção de ferro e manganês, né? Você pega uma água que é rica, além da conta, em ferro e manganês. Você consegue melhorar a qualidade dessa água com o uso do cloro. Ele deixa resíduo na água? Ele deixa resíduo na água, tá? Esse resíduo na água também tem odor, também tem sabor e continua, né? A grande questão do cloro é que ele deixa nesse residual na água um efeito ainda desinfetante. Então, para usar ele em linha num sistema de recirculação, a gente necessitaria, sem sombra de dúvidas, de um tanque de descloração, tá? Tanto que é muito comum quando a gente faz vazio sanitário em propriedades aquícolas e precisa usar cloro, você ter a etapa de descloração, né? Deixar esse cloro evaporar. E aí a gente, né, lida com as vantagens e desvantagens. Então, vantagem, ele deixa residual na água ainda com agente desinfetante, né? Tanto é que a norma brasileira, além de ela reger, né, sobre todos os cuidados no manejo do cloro, como está aqui no slide, ela também nos dá as regras de tratamento de água, de qual é a concentração de cloro que a gente deve deixar na água como residual. Para vocês terem uma ordem de grandeza, é em torno de 0,5 miligramas por litro. Quando está abaixo, aí gira até 1,5. Com 1,5 a gente já sente muito gosto de cloro na água, fica ruim, né? Mas com 0,5 a gente já tem dificuldade de sentir gosto na água, né? Nesse cloro residual da rede de potabilidade. Mas 0,5 de cloro na água continua tendo um agente desinfetante, né? E aí, se eu quiser eliminar esse residual, eu preciso volatilizar esse cloro. Então, essa é uma vantagem e desvantagens, né? Então, ao mesmo tempo que pode ser visto como desvantagem, que o cloro volatiliza, tá? Então, se você precisar de uma água permanentemente clorada, você vai precisar aumentar a concentração e repor a concentração de cloro para que essa perda gasosa dos íons, né, não seja significativa para a tua demanda de desinfecção. Por isso, em indústrias de beneficiamento de pescado, se fala sempre em água hiperclorada, né? Ela tem que estar com 5 miligramas por litro, pelo menos, de cloro livre, para que haja o poder desinfetante na hora de utilização dessa água na indústria de beneficiamento, né? Então, se usa água hiperclorada, tá? Por que isso? Justamente porque o cloro volatiliza. Eu quero volatilizar o ogro para ficar com 0 cloro na água, né? Então, eu vou precisar estimular essa volatilização. Como é que a gente faz isso do ponto de vista de engenharia? Agita a água. Ou a gente deixa a água parada numa superfície grande, né? Ou a gente coloca aerador de superfície ou agitador, né? Eu não preciso aerar a água, tá? Existe um conceito aí, eu já escutei muito disso. Precisa aerar a água para volatilizar o cloro. Não, a gente não precisa aerar a água, a gente precisa agitar a água. É diferente. O conceito químico que está por trás de físico-químico é diferente, tá? Uma forma, né, de cloro bastante utilizada, em que não oferece risco ou que reduz muito o risco, e eu gosto de trazer isso na sala de aula por essa questão do cloro livre que é gerado, é o cloro através de eletrólise, né? Então, você pode fazer uma água com salmoura, por exemplo, e passar essa água com salmoura num reator eletrolítico, que é um reator que vai ter uma mudança de carga elétrica, né? E aí ele forma o cloro livre, né?
que vai ter aí o agente desinfetante na água, né? Mas ele tem uma finalidade de provocar menos. Quem trabalha muito com isso, né? São as águas de piscina, né? Desinfetadas com salmoura, que eles essa piscina é desinfetada com sal. Ela não é desinfetada com sal, ela é desinfetada com cloro mesmo. Só que o cloro veio da aplicação da salmoura, né, dessa eletrólise da salmoura, para produzir, então, o hidróxido de sódio e o hidrogênio. Então, acaba sobrando um pouquinho de sal na água, que não faz tanto mal para a saúde, e esse cloro que vai atuar, né, esse ácido clorídrico que vai atuar no micro-organismo, ele tem uma forma iônica que não é tão tóxica para a nossa pele humana. Consequentemente, para alguns animais aquáticos, também não vai ser tão tóxica, tá? Mas eu ainda não vi um trabalho focado em cloração da água, pensando em algum cultivo aquático, tá? Ainda não vi. Bom, ainda, né, só para ilustrar, para quem nunca viu, né, as formas de armazenamento de cloro, eles podem ser tanto em galões líquidos quanto em cilindros gasosos. Quando a gente trabalha com demanda de cloro a esse nível, que isso aí é de uma ETA, essa foto, a gente precisa de todo um aparato de instalação para poder fazer com que haja segurança de trabalho, né? Pode perceber aqui, ó, que tem as guias, porque não tem como uma pessoa carregar um cilindro desse. Você tem vários registros e variáveis de controle, você tem painéis de monitoramento. Esse ambiente é um ambiente totalmente insalubre, então existem vários requisitos de ventilação e de tempo de permanência nessas salas. Então tem todo além das regras, né, as regras de segurança do trabalho são bem restritas para cloro, tá? Você precisa desses aparatos de dosagens e de bombeamento para poder fazer a transformação desse cloro gasoso em cloro líquido. E aí eu queria também mostrar para vocês essa imagem que mostra o ponto de aplicação do cloro. É o mesmo, o critério é o mesmo de aplicação de qualquer produto químico na água. Você sempre deve aplicar um produto na água numa zona de mistura rápida, ou seja, numa zona de muita turbulência da água. Se você não tem essa zona de muita turbulência nos seus viveiros, nos seus tanques, enfim, você precisa criar essa zona de turbulência. Senão, você vai estar desperdiçando o produto. E desperdiçar cloro sai bastante caro também, né? Então, se usam mecanismos ou de injeção desse produto, desse cloro, numa forma já mais otimizada, pensando em mistura, mas não é só a injeção que precisa ser eficiente, a mistura da água como um todo precisa ser eficiente. Então, o ponto de mistura é muito importante para a gente ter eficiência. Eu trouxe também essa imagem pensando em que a gente vai poder aplicar cloro num sistema de recirculação de viveiros a céu aberto, sabe? Um cultivo que precisa de reuso de água, que é algo que eu acredito bastante, a gente vai passar por isso aqui no Brasil. A implementação de sistemas de recirculação vai começar a ser viável tecnicamente por conta da água que não está de boa qualidade, água de entrada. E aí, se a água de entrada não está boa ou não é suficiente, o aquicultor ele vai ter que criar técnicas de manter essa água dentro da propriedade, custe o que custar, né? Entre aspas, claro, porque pode custar, inclusive, a saúde financeira da empresa, daí não. Mas a melhoria de técnicas de reuso de água podem passar, no quesito desinfecção, pela implementação de tanques de contato do tipo chicanas, que são esses modelos aqui que vocês estão vendo nessa imagem. O que é importante para quem nunca ouviu falar num tanque de contato do tipo chicana? Aqui vocês estão vendo uma tubulação em contato com a atmosfera, tá? Isso é importante? Extremamente importante. Por quê? Porque percebam que aqui eu criei uma zona de mistura rápida.
Então, eu faço de ter essas chicanas, são essas barreiras que direcionam o fluxo da água para onde eu quiser. No caso aqui, eu quero esse modelo horizontal de zigue-zague. Vai, vem, tá? Eu posso ter chicanas horizontais, chicanas verticais. Da mesma forma que a gente tem lá nos biofiltros, né? Os biofiltros, eles também podem ser projetados com fluxo hidrodinâmico num formato de chicanas. Pode ser horizontal, pode ser vertical. Quem conhece, já que a gente está falando ali do LAPAD, né? O sistema de recirculação de grande porte, ali, o maior deles, que tem 3 unidades, nós temos ali um biofiltro de chicanas verticais, de fluxo ascendente e descendente. O nome já diz tudo. Se as chicanas são verticais, tá? O fluxo ele sobe e desce. Se as chicanas são horizontais, o fluxo na horizontal, vai e volta, como é esse aqui da foto. Tá? Então, eu preciso ter uma zona de mistura. Tá vendo aqui né? O dosador está aqui, ó, nessa tubulaçãozinha, né? Coloco a dosagem. A dosagem é muito simples, né? Simples no sentido de começa com a história de C1, V1 igual a C2, V2, mas tem a ver também com a vazão da água, né? Não só o volume da água, a vazão, tempo de detenção hidráulica, então, que é o tempo de contato, né, do cloro com o volume d'água, tá? E o formato do tanque. Então, eu digo que começa com C1, V1, C2, V2, porque a gente vai fazer um cálculo de proporcionalidade. Mas, na prática, para a gente otimizar a dosagem de um cloro na água, assim como para otimizar a dosagem de ozônio na água, a gente lida com cloro e ozônio de maneira semelhante no quesito de dimensionamento, nós vamos trabalhar com concentrações. Então, nós vamos identificar qual é a concentração ótima para a redução dos micro-organismos desejados. Essa é a situação ideal. Quando a gente tem essa informação da literatura, a gente parte desse princípio. Eu quero matar víbrio no meu sistema. Ok. Qual a dosagem de cloro que a literatura informa para víbrio? Qual a dosagem de ozônio que a literatura informa para víbrio? Qual a potência de lâmpada que a literatura informa para víbrio? Tá? Então, ozônio e cloro a gente trabalha com concentração. O V, a gente vai trabalhar com potência de lâmpada, que a gente vai ver na sequência. Falando ainda... Pode perguntar. Desculpe, sobre o uso do flúor na água, é recomendável? Porque eu escutei muita controvérsia por causa da cáries em humanos. Não sei. Era aí. Obrigado. Para água potável, o flúor ele já está sendo bastante questionado. Por quê? O flúor ele ainda é aplicado na água potável, né? Pensando em saúde pública, tá? Eu até conversei com essa pergunta é legal, Gustavo. Vamos desviar um pouquinho o assunto, mas ela é interessante do ponto de vista de saúde pública. Eu até conversei com a minha dentista, porque eu fui consultada para fazer escolher, né? Ajudar a família a escolher o dimensionamento de um filtro caseiro que removesse flúor, porque ela tinha lido, né, o casal, no caso, tinham lido artigos que falam que o flúor é tóxico e que já deveria ser removido da água e tal. Então, a gente está vivendo um momento em que a população que tem acesso à prevenção, né, a fazer tratamento dentário, já não precisaria mais ficar tomando água com flúor, tá? Essa começa a ter um consenso em relação a isso. Também tudo é polêmico, tá? Isso é uma discussão bem polêmica. Mas por quê? Porque a ideia do flúor ser aplicado na água a nível global, né, a nível geral, em termos populacionais, é você reduzir os problemas dentários, né? Que hoje em dia a gente já encontra muitas pessoas de 60 anos que têm todos os seus dentes. Mas isso no passado não existia, né? Com 40 anos, 30 anos, a pessoa já estava desdentada, né? Essa que era a realidade. Então, ter flúor na água é uma questão de saúde pública, né? Agora,
É necessário ter flúor em todas as águas? Talvez não, mas depende do acesso, da situação humana, econômica do país, social, no caso, né? Da situação social do país, ter ou não ter flúor na água. Então, em países já desenvolvidos, em que a gente tem um acesso à área ortodôntica de maneira facilitada, pública e tal, que você vai no dentista a cada 3 meses ou 6 meses, por que você tem que tomar uma água com flúor? O creme dental tem flúor, então a gente tem como se prevenir, manter a saúde dos nossos dentes de outra maneira, sem ingerir água com flúor. Agora, foi a pergunta que eu fiz para a dentista, né? Vale a pena a gente já eliminar a aplicação de flúor no Brasil? Na opinião dela, não, porque a gente ainda, né, pensando em Brasil, ainda temos problema, vamos ter mais problemas se eliminar do que se manter o flúor na água, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, Gustavo, mas eu só fui até aí, né, em relação ao flúor. Sim, obrigado. Tá. Agora, se tu me perguntar se essa concentração residual de flúor ela pode ser ruim para a aquicultura, aí a resposta é sim, pode ser ruim. Aí eu vou ter que avaliar que concentração residual de flúor eu tenho na água e a toxicidade que vai representar para o organismo aquático em questão, né? Se eu vou, por exemplo, até vou usar o exemplo da Marina. Marina, me corrige aí. Mas provavelmente para reproduzir coral eu não posso ter flúor na água, não posso ter nada na água, né? Eu tenho que ter uma água muito, muito natural, né? Então, esses resíduos que nós humanos acrescentamos na água, eles vão influenciar a aquicultura na medida da fase do ciclo reprodutivo do animal que nos interessa, tá? Então, pode ser que para engordar tilápia não tem problema nenhum. Acho que não tem, pelo que eu tenho ouvido falar, né? Vai ter problema em sobrar cloro na água, né? Agora, um residual de flúor, acho que não vai ser isso que vai fazer a tilápia parar de comer, né? Então, a gente vai avaliar as peculiaridades da espécie em questão, né? Outro dia já faz tempo, o professor Vinícius me perguntou sobre a água da fazenda dele, que ele estava querendo reproduzir as trutas e o que ele deveria cuidar em termos de qualidade de água. Claro que ele sabe um monte também, mas, né, ele sabe de reprodução, eu sei de qualidade de água, então a gente estava ali compartilhando informação. E aí a conclusão que a gente chega é uma conclusão que vale para todos vocês em qualquer situação. Você sempre vai precisar conhecer a caracterização físico-química da sua água, da propriedade em si, né? Então, eu recomendei a ele que ele gastasse realmente um pouquinho de dinheiro, porque isso não é gastar, isso é investir, né, em conhecer a qualidade da água da fazenda dele ao longo de 1 ano, pelo menos, para ele traçar um perfil de caracterização físico-química da água dele, né? A gente sabe, então eu vou dar um outro exemplo prático para vocês do nosso departamento, né? A gente sabe que lá a água potável que chega no LCM, ela tem uma condutividade muito alta, ela vem cheia de sólidos dissolvidos, que não dá para passar essa água para uma osmose reversa. Você precisa ter uma série de filtros de cartucho antes de passar pela osmose reversa. Teoricamente, não era para vir com tantos sólidos nessa água, né? Já seria uma água potável, mas essa é a realidade. Então, você vai precisar conhecer a realidade da sua água na bica, né? Como a gente fala, na ponta de entrada da propriedade, tá? E para a gente fechar esse assunto cloro, eu quero que vocês olhem nessa imagem, que para mim ela é muito didática, em que a gente tem aqui uma zona de mistura, né, bastante intensa, e depois a água ela vai ficando parada, né? Água parada não significa que não tenha fluxo. Se eu tenho entrada e tenho saída corrente, tem fluxo. Mas aqui eu estou em fluxo laminar, né? E isso é importante, eu criar a movimentação da água, mas sem muita agitação, para que eu consiga ter contato
da molécula de cloro com um micro-organismo, né, com um agente, com um patógeno e fazer a eliminação dele. Essa demanda, ela é importante em qualquer forma de desinfecção que eu venha aplicar com a água, tá? Eu preciso garantir tempo de contato. E se eu quiser eliminar o cloro da água ou o ozônio da água, que nós vamos ver que ele também deixa resíduo, eu também vou precisar de um tanque de contato, só que daí é invertido, né? Na verdade, é um tanque de repouso, ou um tanque que ele não dá para chamar repouso, falei errado. É um tanque em que você vai fazer a agitação da água para volatilizar essa substância residual. Então, é um tanque diferente desse no quesito fluido dinâmica, porque ele vai estar bem agitado, mas ele vai ter um tempo necessário, que aí por isso que eu usei a palavra contato, né? Ele vai ter um tempo de retenção hidráulica necessário, que agora usei o termo certo, para que a gente elimine qualquer resíduo na água, tá? O dimensionamento, ele é relativamente simples, como eu mostrei para vocês. A gente precisa conhecer a dose, vou pegar minha caneta aqui, a gente precisa conhecer a dose que mata ou que reduz o número de logs necessário do agente patógeno, né? Então, essa dosagem, ela vem ou de um ensaio de bancada com a nossa própria água, que a gente pode fazer isso. Você pega lá vários volumes de água na tua fazenda, dosa cloro em diferentes concentrações e testa a microbiologia dela. Aquela que apresentou o melhor resultado em 3 vezes seguidas é a tua dosagem específica, né? É a dosagem que você vai aplicar na sua propriedade. Tá? Ou a gente vai para a literatura e consulta qual é a dosagem, né? Na prática, o que a gente faz? As duas coisas, né? A gente vai para a literatura para pegar um valor médio, senão imagina qual é o range de gradiente que você vai usar, né? Eu vou usar um galão de 5 litros ou só 5 ml, né? Então, a gente precisa ir para a literatura, porque já temos muitas dessas informações publicadas, e depois a gente detalha, né, especifica para nosso caso, para não estar gastando cloro demais, né? E a outra informação que vem da propriedade, né, é a vazão a ser clorada, né? Qual é a vazão de água a ser clorada, a vazão de água que vai estar entrando no tanque de contato que vai receber a concentração de cloro, tá? Então, em linhas gerais, só para vocês entenderem, né, como é que funciona a desinfecção com cloro, eu queria falar isso para vocês. A desinfecção com ozônio na água, ela é bastante usada em agricultura. Oi, pode perguntar. Só uma dúvida com relação ao cloro ainda. Por acaso, você tens uma concentração indicada? Eu vejo na literatura que tem bastante divergência, assim, principalmente para a parte de carcinicultura, para desinfecção de bactéria e vírus. Você tem alguma concentração indicada para ambos, assim? Porque, por exemplo, para vírus, a BCC indica até 30 ppm, e depois o Samoca indica 10, então é uma divergência muito grande assim, dos valores. Ela é bastante grande. Isso, tu está falando de 10 a 30 ppm para camarão? Isso, de clorativo, né, no caso. Tá, de clorativo. E aí a pergunta, não sei se tu sabe isso de cabeça, mas aí já serve também para a gente discutir, né? Cultivo de água clara de camarão ou cultivo de biofloco? Isso seria para desinfecção da água inicial. Ok. Isso, desinfecção da água inicial. Então, ótimo, tá. Entendi agora a pergunta, Yuri. Qual é a resposta, né, de uma professora pesquisadora? Tá? É que você vai ter que fazer uma conferência, independente da dosagem que você aplique. Vamos supor, o que eu faria na fazenda, no teu lugar? Eu faria a aplicação de 10 ppm, tá, que a literatura indica, e depois eu testaria cloro residual na água de saída e testaria o falecimento dos micro-organismos, né? Eu faria um teste de microbiológico para ver se os micro-organismos de interesse morreram, tá? Tem como a gente fugir disso?
aí a gente teria que ter mais informações na literatura. Então, por exemplo, se a gente for falar de uma aplicação de 30 ppm de cloro, parece até muito, né? O que justifica eu trabalhar com 10 ou trabalhar com 30? Para mim, o que justifica eu iniciar o tratamento dessa água de entrada com 30 é a sujidade que tem nessa água. O cloro, assim como o ozônio, ele não sabe identificar o que é micro, assim como o UV. Agora, nessa minha fala, a gente vai comparar com o UV. Tanto o cloro quanto o UV, eles não conseguem identificar o que é matéria orgânica do que é micro-organismo. Tá, professor, mas micro-organismo também é matéria orgânica. Sim, mas o micro-organismo está vivo e é ele que tu quer matar. A matéria orgânica que vem, sei lá, de um resíduo como é água de entrada, vou falar de folha dissolvida, folha que já está triturada, ou fezes de algum animal silvestre que veio na água, né, da cachoeira, na água do córrego, da derivação, enfim, não é essa matéria orgânica que a gente quer matar. Mas o cloro, ele não sabe disso. Né? O V, ele também não sabe disso. Então, para eu reduzir a dosagem de cloro, eu tenho que ter uma água o mais clarificada possível. Por isso que eu inicio o slide lá numa ETA convencional. Porque a ETA convencional, ela primeiro trabalha, e aí quando a gente fala de água de entrada, isso é bem importante, né? Ela primeiro trabalha com a adição de sulfato de alumínio, ou de sulfato ferroso, ou de cloreto férrico, enfim, coagulantes na água que vão fazer a etapa de coagulação e, posteriormente, eu consigo fazer o floco e eu consigo separar, numa etapa de sedimentação, essa sujidade da água. Nesse lodo que tem aqui, eu já tenho um pouco de micro-organismo, então automaticamente eu já consigo uma redução de carga microbiana aqui. A água clarificada, que passa por filtros de areia, numa ETA, ela depois está pronta para receber cloro. Por quê? Porque o cloro ele não sabe identificar. Então, voltando para o teu, deixa eu posicionar no slide lá para não me perder. Voltando para a tua pergunta, a literatura tem esse gradiente tão diverso justamente porque você não tem tanto controle da água de entrada. O que precisa ser feito? Redução de sólidos suspensos totais na água de entrada, para que a gente tenha uma água mais clarificada possível, e depois dosagem em loco para perceber qual é a dosagem de cloro que você vai usar. Mesmo que eu fosse dona da fazenda, eu não faria uma aplicação de cloro sem verificar se houve morte dos micro-organismos ou não. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Yuri, mas eu acho que a gente está tão aquém ainda de ter resultados precisos que eu precisaria ter feito isso numa fazenda na prática para te trazer um estudo de caso bem específico. A minha resposta foi: como é que tu vai fazer para identificar qual é a dosagem ideal da tua situação aquícola, da tua fazenda? Te ajudei? Certo. Sim, eu só queria uma dúvida para refinar essa avaliação. Qual análise seria mais indicada? Porque pensando que normalmente já tem filtros que separam aí a parte, tem uma transparência alta e uma concentração de sólidos suspensos baixa na água, seria indicado, além de sólidos suspensos, uma de carbono orgânico dissolvido para esse refinamento, ou apenas a de sólidos suspensos já seria suficiente? Se você tiver, por exemplo, a análise prévia da água, você analisar sólidos suspensos totais com membrana de 0,45 micrômetros, você já tem um bom indício. Tá? Além disso, eu faria a análise microbiológica pensando em coliformes totais e coliformes termotolerantes que tem na água de entrada. Tá? São esses 3 parâmetros os principais. É igual o exame de sangue, né? Quanto mais parâmetro tu avalia, mais tu sabe como é que está a tua saúde intrínseca.
Mas sempre para a gente saber se a pessoa vai viver ou morrer, começa pelo hemograma, né? Então, no quesito desinfecção da água, a gente precisa saber quanto de sólidos ela tem. O carbono orgânico dissolvido, ele é uma análise fenomenal, amo essa análise, mas ela é cara. Então, é bem barato você mandar um laboratório analisar sólidos suspensos totais e sólidos suspensos voláteis. Com essas duas informações, você já sabe qual é a proporcionalidade de orgânicos que tu tem na água suspenso, tá? Se tu quiser saber orgânicos dissolvidos, você ter a análise de sólidos totais com sólidos voláteis na água. Deixa eu escrever isso, porque isso é bem legal. E como tem muita gente que... Essa pergunta, ela é ótima. Então, deixa eu criar um slide aqui de escrita. Então, vamos lá, né? Opa, apontador não, caneta. Na aula passada, a gente falou sobre sólidos, lembra? Ah, então, eu vou ter... Se eu fizer uma análise de sólidos totais na água e pedir para o laboratório uma análise de sólidos voláteis totais, eu já consigo saber, depois eu diminuo um do outro, e aí eu sei, vou fazer em verde aqui, eu consigo saber a parte inerte, né? Então, o que está em vermelho vai ser o que a gente pede no laboratório. O que está em verde é o que a gente consegue calcular por diferença. Então, se eu faço análise de sólidos totais, eu consigo saber quantos sólidos tem na água. Lembre-se que se for água salgada, a gente precisa depois descontar o sal, porque o sal pesa muito, né, na análise de sólidos. Então, ou o laboratório já elimina o sal na hora de te dar o resultado, ou você vai ter que fazer essa conta depois em relação à salinidade da água. Então, como eu sei que você trabalha com camarão, tem que prestar atenção nisso. A outra informação, então aqui a gente sabe total. A outra informação de análise a ser contratada é sólidos suspensos totais. E aí, sólidos suspensos voláteis. Por que eu preciso dos dois? Porque por diferença eu consigo trazer os sólidos suspensos fixos. Deixa eu escrever aqui, tá? E essa diferença dos dois aqui, ela vai me dar os sólidos, se eu fizer ST menos SST, ela vai me dar os sólidos dissolvidos totais. Se eu contratei essas 4, eu consigo fazer o organograma de sólidos todinho da minha água. E aí eu consigo saber qual é a proporcionalidade de matéria em suspensão e qual é a proporcionalidade de matéria dissolvida. Quanto mais matéria em suspensão eu tiver, mais necessidade de pré-tratamento em termos de sedimentação ou filtração com membranas eu vou precisar. Quanto mais sólidos dissolvidos eu tiver, ou eu vou para a linha de microfiltração, nanofiltração, ou eu posso até ter uma demanda, por exemplo, de um sistema de tratamento biológico antes de desinfectar essa água de entrada. Pode acontecer, né? Aí já começa a complicar a viabilidade da fazenda, mas ok, vamos pensar que a água está bem suja, né? Se esses resultados aqui de sólidos suspensos derem muito baixo e eu tiver só sólidos dissolvidos, talvez um filtro lento já resolva o meu problema, né? Se eu fizer a análise de carbono dissolvido total, o que a gente vai estar analisando? Me ajuda aqui, caneta. Isso. O que a gente vai estar analisando quando a gente faz carbono orgânico total, que normalmente a amostra ela está dissolvida, tá? Eles filtram bastante para poder ter esse resultado de carbono orgânico total. Então, esse carbono orgânico total dificilmente é de uma amostra digerida de água. A gente está tendo problemas agora com isso num outro experimento, né? Você tem análise de carbono orgânico total da água que não faz sentido, porque a água tem matéria orgânica e o resultado é muito baixo. Então, é o método de análise, né? Então, tem que prestar muita atenção no método de análise para a gente poder fazer a avaliação. No caso de desinfecção, se eu tiver um índice de carbonos orgânicos dissolvidos, eu preciso ter uma diferenciação se esse orgânico
é micro-organismo ou é, né, essas outras substâncias úmicas, etc. E aí a análise complementar que a gente pediria para não ficar tão caro é a análise de coliformes, né? Os coliformes totais, lembrando, eles medem micro-organismo total que está na água, né? Sem muita diferenciação. E os coliformes termotolerantes são micro-organismos que estão na água, normalmente 99%, eles estão medindo a E. coli, tá? A Escherichia coli, como coliformes termotolerantes, que vão ser micro-organismos que têm na água oriundos de trato intestinal de animais de sangue quente, tá? Nomeadamente humanos, sim, mas pode ser cachorro, pode ser vaca, pode ser outros animais, tá? Por que Escherichia coli, né? Vocês estão na pós-graduação, tem que ficar perguntando por que para tudo, né? Por que Escherichia coli? Porque a E. coli, ela é uma bactéria desgraçada de sobrevivente. As mulheres que estão aqui na sala, não sei se teve homem que já pegou cistite, né? Mas as mulheres que sofrem com cistite, normalmente é a E. coli. Ela é um micro-organismo extremamente versátil para encontrar rotas metabólicas de sobrevivência, né? Abrindo um parênteses aqui, eu passei um ano aí, faz pouco tempo, aí, quando eu entrei na velhice, né, tem um ponto de inflexão, né, então estou começando a descambar, como diz o Manezinho, vai ficar gravado, não tem problema nenhum, e aí eu estava estudando, fui baixar artigos científicos sobre E. coli, porque eu já tinha tomado 3 antibióticos diferentes, eu disse, daqui a pouco eu estou com uma superbactéria no meu corpo e não paro de ter cistite. E a E. coli, ela consegue mudar o seu formato, a sua morfologia, para ela ficar viva, tá? Então ela se adequa ao canal da uretra. Olha que desgraçada que é esse micro-organismo, né? Então é um micro-organismo muito resistente, por isso é um parâmetro genérico de poluição da água, tá? Vou fechar os parênteses para a gente não desviar o assunto. Então eu faria essas análises, Yuri. Eu saberia qual é o índice de contaminação dessa água. Tá? Medindo, primeiramente, E. coli. Agora, se você sabe, e aí vou extrapolar para os problemas de aquicultura, se você estiverem pegando uma água de um estuário ou de uma lagoa que tem outros produtores aquícolas, porque nós temos alguns micro-organismos que são patogênicos, são, a gente fala zoonose, né? Que causam problema em humanos, mas não causam problemas para os animais. E vice-versa, nós temos organismos que matam a produção aquícola, mas não causam problemas para os seres humanos, como a mancha branca, por exemplo, né? Então, você não tem outra maneira a não se analisar aquele micro-organismo em questão, seja vírus, seja bactéria, tá? São com essas medidas que você vai poder ter certeza, porque veja um pensamento que vocês têm que ter, por mais que a literatura traga gradientes de referência, vão ser sempre gradientes de referência obtidos de acordo com a experiência daquele profissional ou com os experimentos acadêmicos naquelas condições de contorno que normalmente são limitadas, não é uma crítica, é só uma constatação, que depois se extrapola para poder fazer discussão. Então, em se tratando de tratamento de água, por isso que eu amo essa área, nada é exato, tá? A gente sempre vai trabalhar com valores de referência e para ser exato, a gente vai precisar personalizar. Eu te ajudei, Yuri? Já respondi a tua pergunta? Sim, eu tenho mais uma dúvida só. Vale, porque é aula de desinfecção, é isso aí. Só deixa eu complementar, Yuri, dessa parte da bactéria. Vai lá, grande aí. Tu já pensou também em direcionar um pouco para o lado das pseudomonas? Porque, por exemplo, na carcinicultura, matéria orgânica é nosso ponto-chave. E onde tem matéria orgânica, tem pseudomonas. Ela tem muita abundância na maioria das tomas de água. E quando elas entram em quorum sense, aí como que chama a atenção mais do víbrio? Eu vejo aqui no meu mundo isso.
Então, aqui, mais que a E. coli, a Pseudomonas tem uma presença bem significativa. Sim. Escutou, Yuri? Escutei, perfeito. O pessoal faz bastante análise, né, de bactérias totais, vibrio e também de pseudomonas, né, Marina? Acho que principalmente aí no Peru, Equador. Uhum. Mas só uma dúvida, professora, com relação à análise depois da água desinfectada e para avaliar a eficiência dela. Para analisar vírus, seria o quê? PCR mesmo para fazer essa análise? Uhum. Uhum. Em geral, sim. Analisar vírus de maneira barata, se você souber de uma técnica, me conte, ainda não sei. Tem que ser laboratório especializado em microbiologia. Aqui é PCR também. A gente tem o Pocket para fazer. E vírus é a desgraça da humanidade, né? Não é à toa que a gente está numa pandemia, né? Sim. É que mais versátil que isso, que eles, não é impossível. Respondido, Yuri? Satisfeito? Sim, perfeito. Tá. Então, assim, considerando todas essas questões, né? O mais comum que a gente vai trabalhar em sistema de recirculação aquícola é com redução de carga patogênica, principalmente para o animal, para ele poder, claro, não vai poder ter nenhuma zoonose, né? Mas para que ele tenha um adequado desempenho zootécnico, mesmo convivendo com uma certa população de pseudomonas, ou de vírus, ou de qualquer outro micro-organismo que cause em abundância ou a partir do NMP tal, né? Ele vai causar daí problemas na produção. Quer ver um bem difícil aí, que tem ainda pesquisas a serem feitas, um de água doce, que é bem comum, que ele esporula, danadinho esporula, e ele se mantém dentro das brânquias dos peixes. Meu Deus, esqueci o nome agora, vocês sabem. E aí é fácil de matar ele na água com agentes desinfetantes. Só que ele, como ele fica armazenado no animal, você não consegue eliminar ele totalmente da água. Então você consegue só reduzir a população. Qual é o nome do micro-organismo que dá muito em peixe de água doce? Ictio. Ictio. É isso aí. É o ictio. Tá? Quer falar alguma coisa? Não? Tá? Então, o ictio, em sistemas de recirculação, uma vez que houve a infestação, vai ser bem complicado você eliminar ele totalmente da água, por conta disso, porque todo micro-organismo que tem uma fase dentro do animal, que ele vive na água, mas ele também vive no animal, você só vai reduzir carga na água, porque se você reduzir e matar tudo, você também mata o animal. Então, essa área de desinfecção na aquicultura, ela é bem interessante nesse sentido. A gente sempre vai trabalhar visando o desempenho zootécnico do animal, não necessariamente a destruição completa daquele agente patogênico, né? Então, a gente vai trabalhar com... E aí, se a gente tiver isso como premissa, olha que interessante, ela vai novamente estar vinculada à densidade de cultivo, né? Porque eu vou ter dosagens do agente desinfetante ideais para controle populacional do micro-organismo para cada densidade de cultivo. Olha que experimento legal de se fazer, tá? Descobrir essas dosagens, né? Falando um pouquinho de ozônio, né? O que acontece com a desinfecção com ozônio? O ozônio, ele é um oxidante mais poderoso que a gente tem na natureza e que já dominamos a técnica dele de desinfecção, né? Ele oxida a matéria orgânica com uma eficiência de melhoria da qualidade visual da água. Então, você chega a ficar com a água até meio azulada se colocar muito ozônio, né? Muita concentração de ozônio. Então, ele tem um poder de alvejamento muito intenso, ele melhora a cor da água porque ele oxida essa matéria orgânica, produzindo aí as ozonidas e CO2. Ele reduz teores de ferro e manganês na água com excelência, melhor até do que cloro, tá?
tem uma ação importante sobre ácidos úmicos, forma produtos que são biodegradáveis, tem uma ação na desintegração de fenóis, remove substâncias orgânicas não biodegradáveis, ou seja, ele oxida, eu gosto de brincar assim, ó, ele oxida até a alma da pessoa, né? Então tem que tomar bastante cuidado com o ozônio. De tamanho é o poder oxidante dele. Qual é a restrição que a gente vai tomar cuidado forever, né? Para sempre ao aplicar ozônio num sistema de recirculação? Ozônio residual, porque assim como o cloro, ele deixa residual. E o residual de ozônio na água, ele chega a ser até mais tóxico do que cloro, tá? As dosagens de ozônio, elas são baixas, né? Elas são relativamente baixas, né? Então, dependendo da literatura, novamente, a gente tem variações nas literaturas, mas elas não vão ser da ordem de 10 miligramas por litro, elas vão ser baixas, né? Um pouco mais de 0, em torno de 2, e vai ficar nesse gradiente. E olha que é um gradiente bastante grande, né? Poxa, eu fazer uma dosagem de um grande volume de água, de 0,3 ou de 2, quantas vezes mais eu estou consumindo ozônio? Quase da ordem de 10 vezes mais. Então, é um gradiente ainda bastante grande. Novamente, vai precisar de personalização, né? As vantagens e desvantagens, elas giram em torno dessa questão, ter um residual na água, e, ao mesmo tempo, ter uma grande volatilidade. Então, esse residual na água, ele não é muito persistente. Por isso que o ozônio não é usado para potabilização de água para humanos. Tá? Por quê? Porque o residual não é persistente. Se o residual não é persistente, eu não posso transportar a água em grandes distâncias, quilômetros de distâncias, né? Vamos usar o exemplo daqui de Florianópolis. Tem a ETA Cubatão, que joga água, minha casa, que é abastecida pela, né, bairro que eu moro, Itacurubi, é abastecido pela ETA Cubatão. Quantos quilômetros dá da ETA Cubatão até aqui? Né? Muito mais que 10. Então, pensa na quantidade de cloro residual que tem que ter, um cloro residual persistente, né, um agente desinfetante persistente, para que a água aqui na minha casa chegue ainda com residual de cloro de 0,5, que é o que diz a literatura. Então, o agente desinfetante tem que levar isso em consideração. O ozônio tem essa propriedade? Não tem. Né? Então, ele desaparece da água em pouco tempo, né? Virando novamente oxigênio. Né? Então, o ozônio, ele é um gás presente na nossa atmosfera, mas ele não está aqui, né, onde a gente vive, ele está mais nas camadas superiores, por isso que a gente fala destruição da camada de ozônio por causa da poluição atmosférica, e lá é outra questão. Então, vamos abrir esse parênteses agora. Como é que a gente lida com o ozônio, então, na água? A gente vai ter que produzir esse ozônio, né? Para produzir esse ozônio, nós vamos precisar de uma descarga elétrica de alta voltagem, tá? Essa descarga elétrica de alta voltagem vai fazer com que haja, num primeiro momento, a separação do oxigênio, que está na água, né? E depois a união desse oxigênio através aí da estabilização eletroquímica desse ozônio. Não é minha praia entender isso do ponto de vista químico. O que eu quero trazer para a área de vocês, né, aqui para a disciplina? Que nós temos duas formas de gerar ozônio na água. A primeira é a partir do ar. Então, aqui a gente tem, nesse slide, uma separação aqui com dois formatos de geração de ozônio. Tá? A primeira, a gente tem ar atmosférico, que passa por um sistema de filtração, passa por um compressor para aumentar a pressão dele, um resfriador, colunas de secagem, e aí eu gero ozônio com a descarga elétrica e faço a aplicação no tanque. Tá? Essa forma aqui de geração de ozônio, ela tem como custo agregado ter esses equipamentos aqui. Opa, desculpa. Filtro, compressor, meu mouse deu uma... Filtro, compressor, resfriador, coluna de secagem.
Existe equipamento já no mercado que condensa esses equipamentos numa outra caixa, né? E aí você tem esse pré-tratamento do ar e depois a caixa geradora de ozônio, e aí você faz a sua aplicação no seu tanque, né? Ou você faz a partir de oxigênio puro, né? E aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Professora, qual dos dois é mais barato, né? Depende. Depende do quê? Depende qual é o fabricante que você tem disponível na sua região, que vai te dar um equipamento que você possa fazer manutenção de maneira tranquila. Hoje a gente tem aqui próximo de nós, em Florianópolis, uma empresa de Balneário Camboriú que está trabalhando com aplicação de ozônio, está vindo para o mercado da aquicultura, está usando o LMM como teste, né, como parceria de teste, para melhorar essa questão de adequação de mercado. E a forma que eles utilizaram é a partir do ar atmosférico. Compensou financeiramente do que colocar cilindros de oxigênio puro? Compensou, porque o custo de manutenção, né, o acesso à empresa é relativamente fácil e tem área disponível, tá? Que é um outro quesito importante, né? Mas eu quero trabalhar com oxigênio puro, eu vou ter maior consumo de energia elétrica, provavelmente, tá? Novamente, a gente entra em questão de potência de geração de ozônio de cada fabricante, lembrando sempre, a aquicultura ainda tem, né, a gente tem um caminho a percorrer para isso. A potência dos motores, ela é totalmente dependente do fabricante do motor. Eu consigo, se eu fosse fabricante de motor, né, eu vou produzir motores com potências diferentes, capazes de fazer coisas diferentes. Então, quando a gente compra, por exemplo, um conjunto motobomba de uma empresa ou de outra, mesmo que aquelas duas motobombas sejam com a mesma vazão e a mesma altura manométrica, eu posso ter motores diferentes. E aí, então, elas vão consumir energia elétrica de maneira diferente, tá? Não vinculem o consumo de energia a quantos CVs de potência tem o motor. Isso é um indicativo, isso não é garantia de que você está com um motor que consome pouca energia. Preste atenção nisso, tá? Daí, voltando aqui para o gerador, a gente também vai ter essas diferenças de custo. Então, qual é o custo de eu ter cilindros de oxigênio puro na minha propriedade para fazer desinfecção de água? Bom, se eu tiver com um laboratório de reprodução de um animal que tem um valor agregado alto, que ele seja muito frágil, né? Pode ser que seja viável economicamente eu manter esses cilindros, porque vai ser pouco oxigênio puro que eu vou precisar, né? Agora, imagina que eu tenho, por exemplo, um oceanário, né, à disposição, com visitação ao público. Será que eu vou ter melhor custo-benefício em ter ozonização com oxigênio puro ou produzindo oxigênio na própria oxigênio puro a partir, né, de O2, ozônio a partir de oxigênio puro, desculpa a confusão, ou a geração de ozônio a partir do ar atmosférico? No aquário que eu visitei lá em Lisboa, eles usavam ar atmosférico, eles não usavam oxigênio puro para gerar ozônio. Compensava para eles economicamente isso, foi a decisão de projeto, tá? Então, essa decisão de projeto, ela tem os seus dependes. Quais são eles? Porque eu acho que isso que é o legal de um curso, né? É você falar depende, mas dar os elementos para depois você raciocinar. Então, depende de onde está a empresa de fornecimento de gerador de ozônio, da sua propriedade, em que distância ela está, qual a manutenção que vocês vão ter garantido no sistema. Tornem sempre as suas instalações de recirculação robustas para manutenção fácil, tá? Eu acho que essa é uma premissa que a gente não pode falhar. Não adianta eu importar um equipamento e depois não ter como consertar. Eu tenho que criar um canal de comunicação. Eu posso importar, mas eu vou ter que ter um equipamento de backup à pronta entrega, porque se o meu sistema ficar sem desinfecção, por exemplo, como é que fica,
né? O professor Eduardo Sanches, eu nunca tive a oportunidade ainda, não digo dessa água não beberei, porque eu acho essa área bem legal de tratamento de água, de testar os 2 tipos de ozônio e avaliar tecnicamente qual deles é melhor. O que eu sei é o relato do professor Eduardo Sanches, lá do Instituto de Pesca, que ele já testou 2 equipamentos de ozônio. E aí, na prática, os 2 funcionam, né? Só que ele acabou optando depois pelo de ar atmosférico para não ficar dependente do fornecimento de oxigênio puro. Olha que informação legal, né? Então, você ficar dependente de oxigênio puro vai também gerar um custo de operacionalização dentro da tua propriedade. Por quê? Porque esse gerador de ozônio a partir de O2 puro, ele não funciona se você pegar e colocar ar atmosférico nele, né? Para que, se não ficou claro para algum de vocês, a gente precisa só lembrar do seguinte: o ar atmosférico, ele tem mais ou menos, né, 21, dependendo da pressão atmosférica, 20% de O2, né? Então, toda vazão de ar que eu colocar aqui para gerar ozônio, temos que ter consciência que só 20% dessa vazão é realmente de oxigênio. Os outros 80% é ar atmosférico que vai ser dispensado, né? Então, esse custo também de energia elétrica precisa ser levado em consideração, tá? Então, veja que não há uma resposta exata. O que há é uma avaliação técnico-econômica, conhecendo as vantagens e desvantagens de cada método, que esse é meu papel aqui para vocês. Esse é um exemplo, né, de gerador de ozônio portátil, que você pode transportar de um lugar para outro. A gente vai usar isso em sistema de recirculação só para reprodução em pequena escala, né? Muito pequena escala, aquariofilia ou experimentos de laboratório, né? Agora, um ozônio de grande escala, a gente vai precisar de uma sala parecida com aquela ali de cloro que eu mostrei para vocês, que tem todo um aparato de segurança regido por norma técnica, tá? Para que a gente possa fazer a geração de ozônio adequadamente. Se alguém precisar sair, a aula vai ficar gravada, tá? Mas eu vou até o fim. A gente já ultrapassou aí o tempo da aula, mas eu quero deixar essa informação para vocês, tá bem? Na desinfecção por ultravioleta, nós temos aí um método que ele já não é mais, eu tenho que tirar isso aqui, ele já não é mais um método alternativo promissor, ele não é. Ele é um método bastante útil e que gera vantagens bastante significativas para a implementação de sistemas de recirculação. Por quê? Pela forma com que o ultravioleta funciona. Da mesma forma que o ozônio, né, ele já existe lá naquele slide, né, ele já existe há muito tempo, né? Há muito tempo, nós também temos o ultravioleta com uma certa idade, né? Então, saber que a ação germicida dos raios ultravioleta é útil para a desinfecção da água, a gente já sabe há bastante tempo. Ter equipamentos de ultravioleta prontamente utilizáveis no mercado para sistemas de recirculação, ainda estamos caminhando. A gente tem para aquariofilia bastante opção, mas nós temos poucas opções para sistemas de recirculação de grande porte, tá? Mas vamos lá, vamos do início. Por que o raio ultravioleta é interessante, né? A gente usa... nós sabemos que o sol tem um poder desinfetante bastante forte. E a gente usa a parte ultravioleta que é chamada UVC. Então, nós descobrimos, né, os pesquisadores descobriram que o comprimento de onda ideal para que a gente tenha maior eficiência de irradiação para desinfecção é na faixa de 253,7 nanômetros, né? Na faixa de 250 nanômetros, tá? Essas fontes de radiação, elas dependem, então, para a gente chegar nesse comprimento de onda, a gente vai utilizar lâmpadas específicas, né? Então, a grande sacada foi a invenção
de lâmpadas específicas que fornecem esse comprimento de onda para o sistema, né? Essas lâmpadas, eu acho que eu tenho um slide aqui, essas lâmpadas que eu queria. Essas lâmpadas específicas, elas vão fornecer esse comprimento de onda, que é o chamado UVC, capazes de quebrar a membrana plasmática aqui do micro-organismo. Quando quebra essa membrana plasmática e entra em contato aqui com as organelas dentro da célula microbiana, ela causa uma desestabilização na cadeia de DNA. E quando esse micro-organismo tenta se reproduzir, ele não consegue. Na verdade, a própria desestabilização da cadeia de DNA faz com que essa célula, por ser um organismo frágil, morra, né? Ao morrer, vejam que nós estamos falando de micro-organismo, que é, na verdade, uma matéria orgânica. Então, a gente já entra numa questão bem interessante, que é nenhum reator, não é filtro, tá? Não é filtro. Quem já foi meu aluno da graduação sabe que eu bato nessa tecla. É reator de UV, tá? Ou equipamento de UV, né? Então, nenhum equipamento de radiação ultravioleta faz o papel de filtro. Só se alguém inventar um reator de UV com filtro acoplado. Aí até pode ser, tá? Mas o que a gente vê no mercado... Deixa eu já botar aquele outro desenhozinho aqui. O que a gente vê no mercado é um tubo, em muitos casos, por fora ele é PVC, por dentro ele precisa de um tratamento especial para refletir ainda mais essa luz, né, essa radiação, em que você injeta água de um lado e tira a água de outro, né? Então ele funciona pressurizado, tá? Ele está sob pressão. Isso é importante de ser considerado na hora do dimensionamento, né? Então, ele não é uma calha, né? Ele é um tubo pressurizado, que tem aqui uma lâmpada que faz a emissão desses raios. Então, se a gente olhar esse tubo em perfil, se eu passar um corte aqui nele, né? Fazer um perfilzinho aqui, o que a gente vai ver? Nós vamos ver uma lâmpada, né, emitindo raios ultravioleta. Esses raios, eles têm uma ação, como o nome sugere, radial. Então, a água, ela está passando nesse sentido aqui, no tubo ultravioleta, certo? Mas a ação germicida nessa água, ela não é horizontal, ela é radial. Esse é um exemplo perfeito de reator do tipo plug flow, né? Que fluxo pistão. A hidrodinâmica desse reator, ela faz com que, ao longo do percurso, a ação germicida dos raios ultravioleta vá matando a maior quantidade de células microbianas ou, né, dos micro-organismos patogênicos possíveis, tá? E com isso, espera-se que, ao sair do tubo, a água esteja isenta de micro-organismos vivos, mas os micro-organismos mortos continuam ali, tá? Então, esses sólidos dissolvidos, ou sólidos, às vezes até um pouquinho em suspensão, eles não são removidos com a radiação ultravioleta, né? E aí, um outro fator bem importante na hora da gente considerar o dimensionamento, que está nesse slide aqui, né? Quando a gente tem um raio, nós queremos que 100%, no mundo ideal, né, 100% dos raios emitidos pelas lâmpadas deveriam encontrar apenas micro-organismos patogênicos. Isso acontece na prática? Não, né? Falei para vocês os lagos ornamentais que a água entra verde, sai verde, e a gente crê que não há ali nenhum micro-organismo patogênico, eles estão morrendo, né? Na verdade, eles estão morrendo numa fração, né? Numa casa 10 na 2, 10 na 3, não sei, aí depende do sistema em questão que a gente vai estar olhando. Mas não há nenhuma remoção de sólidos de nenhuma ordem ao passar a água por um reator de UV. Isso eu preciso que fique claro na memória de vocês. Se vocês aprenderem isso,
sobre reator de UV, eu já estou feliz, né? Porque é dali em diante, né? Então, eu posso ter necessidade no sistema de recirculação, ainda ter necessidade de filtração, tá? Eu posso também, num sistema de raios UV, ter uma demanda de remoção de sólidos antes de entrar no raio UV. E aí vem um requisito de projeto, né? Que a equação de projeto, deixa eu adiantar, depois eu volto. Ela é muito simples, tá? Ela é a determinação do número de lâmpadas a partir de uma densidade de potência que se quer para matar o micro-organismo. Ai, professora, calma aí, que né, a aula já ficou longa demais. Então, vamos lá. Lembram que eu falei que a gente vai dimensionar o reator de UV calculando o número de lâmpadas pela potência das lâmpadas? Então, o que nos interessa é determinar quantas lâmpadas de X potência, de 20, de 30, de 60 watts, depende do que está no mercado, são necessárias para eu desinfetar a minha água. Qual vai ser a minha água, a sua água? Vai ser a vazão de água que você quer desinfetar, tá? Que densidade de potência eu vou utilizar? Novamente, a gente vai para a literatura e vai ver que densidade de potência a gente precisa para matar o micro-organismo E. coli, Pseudomonas, Vibrio, qualquer um que nos interesse para controle microbiológico, né? Não foi estudado esse micro-organismo ainda na literatura? Vai precisar fazer experimento. Não tem outra alternativa. Ou você vai fazer um V superdimensionado e crer que ele desinfetou a tua água. Não, crer não, né? Você pode, como eu expliquei antes ali na dúvida do Yuri, mandar fazer um teste para ver se realmente morreu o micro-organismo que você tem interesse. Mas tem que ter ciência que você pode estar com um sistema superdimensionado gastando energia elétrica, né? Então, esse número de lâmpadas que você vai usar significa gasto de energia elétrica, né? Então, que critérios a gente vai usar na hora de escolher um reator de UV para fazer a desinfecção da água em questão? Bom, nós vamos para a literatura para saber qual é a densidade de potência. Ah, professora, eu quero que mate tudo. Beleza, não tem problema. Você pega a maior densidade de potência do rol de micro-organismos que você conhece, né? E usa essa densidade como referência no seu dimensionamento. Você investiga qual é a vazão a ser desinfetada, né? E aí você vai para o mercado para saber quais potências você tem à disposição, né? E aí você tem o número de lâmpadas. É assim que a gente dimensiona? Mais ou menos assim. O que a gente normalmente faz é ir no mercado, quem é da área de aquariofilia, né? Vai no mercado e compra um reator de UV na capacidade do seu aquário. Muito cuidado quando vocês fizerem esse tipo de analogia. Por quê? Porque na capacidade do seu aquário está pressupondo baixa densidade, começa por aí, tá? Então, você querer usar o mesmo reator de UV para um sistema mais denso já não vai dar certo, tá? Já não vai ter efetividade na desinfecção. Se você quiser também usar esse tipo de regra, você tem que ter a maior ciência possível do que aquela lâmpada dentro do reator de UV vai matar. E aí você precisa saber como que é esse UV por dentro. Porque volta nesse slide aqui, ó, que eu fiz o corte na seção transversal. Essa altura, deixa eu fazer de outra cor, essa altura da lâmina da água aqui, ela é muito importante. A literatura considera que essa lâmina da água aqui, para gerar aquelas dosagens das tabelas, ela sabe de quanto? De 1 centímetro. Qualquer coisa fora disso já está fora da literatura, do que foi delineado como dosagem técnica. Então, você já vai precisar de um experimento próprio. Professor, então não posso confiar em nenhum reator de UV? Claro que pode, mas eu estou aqui dando as informações, como eu gosto de brincar, que é a minha filosofia de vida, né? Da origem do universo, né? Então, sabendo como as coisas funcionam, a gente consegue extrapolar para as nossas demandas de mercado.
Uma outra demanda super importante para o V que ainda não falamos, tempo de detenção hidráulica. Para que a gente tenha eficiência, lembra que eu falei que a desinfecção acontece ao longo do percurso? Então, nós vamos precisar conhecer qual é o tempo de detenção hidráulica desse reator, ou o tempo de residência desse reator. Mas, professora, eu não sei como ver isso, o fabricante não me informou. Então, você quer saber? Enche o teu reator de água e vê qual o volume que ele tem. Você sabendo o volume útil de água que passa dentro do teu reator de UV, você já tem uma informação importante para determinar o tempo de detenção hidráulica. Por quê? Porque tempo de detenção hidráulica é tempo, né? Como é que a gente obtém tempo de detenção hidráulica a partir de um volume conhecido e de uma vazão conhecida, né? Se a gente lembrar lá da fórmula de vazão, a gente obtém vazão de volume dividido no tempo. O que é esse tempo? É o tempo de detenção hidráulica. Então, se eu sei o volume de água útil do reator de UV e sei qual é a vazão de água que eu quero desinfetar, eu consigo fazer uma conta inversa aqui, dividindo o volume pela vazão, e aí eu tenho o tempo de detenção hidráulica. Se eu tenho tempo de detenção hidráulica e tenho volume, eu consigo saber qual é a vazão de trabalho. Então, vejam que, em se tratando de dimensionamentos hidráulicos, nós precisamos criar o que eu gosto de chamar, né, nas disciplinas de projeto, loops de dimensionamento. As variáveis, elas interagem entre si e elas também interagem com o mercado, que eu acho que isso é que torna o projetista um ser especial, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque um bom projetista é aquele que está conectado com o mercado, né? É aquele que vai fazer um projeto de acordo com as técnicas da literatura, dos livros, dos artigos, etc., principalmente dos livros e das normas técnicas, porque toda a informação que você tem já como norma técnica ou como livro consolidado, né, manual ele é uma reunião de vários artigos, né, de várias pesquisas. Então, ali você tem as informações já mais protocoladas para dimensionamento, né? E ainda assim a gente sabe que falta um monte de informação, né? O livro do Timmons ali, ele larga essa equação de UV e você que lute, vamos dizer assim, para entender, tá? Então, eu estava resolvendo, deixa eu contar um estudo de caso aqui bem legal, que eu estava ajudando a fazer o dimensionamento de um sistema de depuração, e aí a gente estava, né, com esses dilemas, o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né, e aí o cálculo, ele é totalmente iterativo, como eu estou explicando aqui para vocês, né, e aí a gente chegou a diversas questões que ainda não estão bem resolvidas na literatura para depuração de ostras, né? Porque se fala muito em dosagem de depuradora, essa dosagem aqui, ó, em 10, e ainda nem está nessa unidade, tá? Em uma outra unidade. Essa unidade aqui, ela está bem vinculada ao equipamento em questão, né? A unidade padrão de laboratório, ela é em metro quadrado de área exposta. Então, vejam lá naquele desenho anterior, você tem uma área exposta à desinfecção, aos raios ultravioleta, né? E é essa área de exposição que você vai usar no seu dimensionamento. Então, se o fabricante, se não tem como abrir o reator de UV, ou se o fabricante não informa isso, de volume, qual é o volume útil, qual é a área ao redor das lâmpadas que o reator de UV tem, você já ficou refém do fabricante e já não consegue saber exato. No caso ainda de depuradoras, ele apresenta um valor lá de 10 microsiemens por metro quadrado, eu não lembro agora a unidade. Se vocês quiserem, eu pego para vocês. São normas da CI... e agora? Se alguma coisa, não é Seafood. Eu vou anotar aqui para eu dar para vocês, porque são normas internacionais usadas para depuradora de molusco.
e agora eu só não estou lembrando o nome. E aí a EPAGRE utilizou essas normas para fazer um manual de recomendações para depuração de molusco, né? E aí a gente está avaliando, né, quais são os gargalos que a gente tem ainda na pesquisa, que são muitos, né? E vamos tentar fazer projetos de pesquisa para a gente solucionar esses gargalos. E um deles é justamente nessa dosagem, que ele larga uma dosagem, mas ele não fala em tempo de contato, né? Aí ele fala em tempo de depuração, mas é em tempo de depuração do animal, não necessariamente ele apresenta uma vazão de recirculação. Então, quanto da água tu tem que efetivamente passar pelo reator de UV? Não faz sentido ser toda a água e, ao mesmo tempo, não faz sentido ser só uma fração de água sem a gente conhecer o tempo de contato. Então, tem umas coisas assim que falta engenharia ainda para a gente poder ter domínio, sabe? Tem muita crença, né? Então, ou é porque as pessoas não querem, né? Ou quem criou aí o roteiro de projeto não quer contar tudo para poder segurar o cliente, né? Mas eu não quero acreditar nisso, não. Eu quero acreditar que são mais lacunas de pesquisas que a gente ainda precisa fazer para poder melhorar a eficiência dos projetos de desinfecção, no caso das depuradoras, né? Então, deixa eu ver o que mais falta falar aqui. Essas lâmpadas de ultravioleta, elas têm uma vida útil, é natural, porque a gente está lidando com luz ultravioleta artificial, né? Aqui eu trouxe um número de referência de 4.000 a 5.000 horas, tem lâmpadas que chegam a 6.000 horas, né? A recomendação, ela é do ponto de vista da vida útil da lâmpada, que é o fabricante que deve informar, ele deve fazer esse teste em laboratório para dizer quantos dias, né, quantas horas duram a lâmpada, mas também existe a recomendação técnica operacional, que é de troca a cada 6 meses. O que a gente vê acontecendo na prática é que os reatores de UV, você precisa tê-los sempre em duplicata, tá? Para que, ao passo, principalmente se você tiver um fluxo contínuo de dimensionamento, ao passo que um reator esteja sendo mantido, né, está sendo dada manutenção nele, o outro possa estar operando, mesmo que seja às vezes numa carga não tão alta de raio ultravioleta, mas que ele possa dar conta do recado, né, como a gente diz. Nos aquários de grande porte, e aí pensando em reatores UV para sistemas de recirculação de grande porte, o que a gente vê são reatores de UV em que você coloca várias lâmpadas no mesmo cilindro, tá? E coloca sensores de medição da vida útil dessas lâmpadas, e a partir de um percentual de falha, você coloca aquele reator inteiro para manutenção, tá? Então, não dá para projetar um sistema de RAS, qualquer que seja a densidade, pensando em desinfecção, considerando apenas um único reator de UV. No mínimo, inseguro, tá? Para não dizer coisa pior, né? Irresponsável, daria para talvez falar, não, né? Essa talvez seja uma palavra drástica demais, mas vai te gerar uma insegurança ali que pode estar passando, professora, mas é rapidinho, ficou só algumas horas. Ok, se o seu animal está bem, está tudo bem, ok, mas imagina você tocar uma produção num determinado momento ficando sem o método de desinfecção, né? Você pode aí ser acometido de um micro-organismo que cause a perda da sua produção. Nesse slide aqui, eu quero mostrar para vocês que não é só o formato tubular que existe, tá? De desinfecção. Pensando numa desinfecção mais roots, vamos dizer assim, não pensando em grandes viveiros, né? A minha cabeça agora só pensa em viveiros com uma densidade não tão alta, expostos a céu aberto e que tenham aí uma demanda de reuso de água. A gente precisaria, talvez, desinfetar a água, mas a gente poderia considerar os reatores de UV que são usados em estações de tratamento de esgoto.
Esses reatores de UV, eles não estão na forma turbular, na sua maioria, eles estão na forma de lâmpadas emersas, ou seja, aqui é uma tampa, né? Você tem uma calha cuja superfície dessa calha, uma calha retangular, está cheia de lâmpadas emersas presas, né? Como vocês estão vendo ali, uma espécie de grade, ou às vezes até na própria tampa da calha, né? Então você faz um reator de UV retangular com fluxo laminar de água, passando numa seção transversal retangular, lâmpadas presas na parte superior, em que a incidência do raio, daí essa tampa ela precisa ser refletiva, então normalmente ela tem uma camada de espelho, né, de material refletivo, para direcionar os raios e aproveitar melhor os raios ultravioletas. E aí, quando você precisar da manutenção, você ergue a tampa e substitui as lâmpadas. Isso fica legal para escalas grandes, principalmente com vazões na pressão atmosférica, ou seja, canais abertos, tá? Canais abertos. Claro que tem que ter bastante ressalva em relação a sólidos suspensos na água, né? Porque, novamente, o raio UV, ele não sabe se ele está atingindo a parede celular do micro-organismo ou uma partícula orgânica qualquer, sem vida, tá? E o que a gente quer quando instala um reator de UV é fazer essa desinfecção, tá? O tempo de exposição aos raios ultravioletas, a senhora falou de tempo de detenção hidráulica e não falou de quais os tempos que são praticados. Eles são rápidos, tá? Eles normalmente variam entre 60 e 100 segundos. Então, lembram que eu falei que o reator de UV ele é pressurizado, esse tubular? Então, assim, a água passa rapidão, né? Por ele, né? Passa rápido. Então, é de 1 minuto a 2 minutos. Pode variar? Pode variar. Mas e se a minha água passar em 5 minutos, vamos supor, né? Tem algum problema? Não tem problema nenhum, né? Só que o que a gente precisa ter em mente é o tempo mínimo de exposição, né? Então, o que pode acontecer é a água passar rápido demais, que é o que eu tenho visto na prática, quando me chamam assim para dizer, o reator de UV não está funcionando, não está matando aqui os micro-organismos, né? Normalmente a gente tem problemas com tempo de exposição e com sujeira na água prévia à entrada do reator de UV. Esses são os 2 problemas operacionais que eu mais tenho visto, tá? Se alguém tiver alguma contribuição, ok. Então, gente, em termos de conceitos, né, de sistemas de desinfecção focados em RAS, os 2 mais usados são radiação ultravioleta e ozônio. Nós vamos ver, eu acho que um de vocês aí escolheu um artigo que fala de desinfecção, então a gente vai ter vamos ter mais um pouquinho sobre discussão sobre isso. Está sendo estudado e colocado, né, começando a entrar em prática, a junção, né, equipamentos híbridos, e aí só vou dar uma fala aqui bem rápida, que é você unir o gás de ozônio com a geração de microbolha para o fracionador de espuma, né? Então, você, ao invés de injetar ar ou oxigênio no fracionador de espuma para tirar a proteína lipídica da água, você injeta ozônio. E aí você clarifica a água, né? E também libera a sujidade através das microbolhas. Então, está sendo estudado isso para colocar em escalas maiores, já vi isso em escalas menores, em laboratorial. É bem interessante porque você pode ter um sistema de recirculação para manutenção de reprodutores, por exemplo, com um único equipamento, somente um fracionador, um único modo de dizer, mas um fracionador de espuma com ozônio injetado, né? Pode ter uma viabilidade técnica aí bem interessante, né? Uma outra questão também interessante que está sendo estudada e colocada em prática é a junção, é você aproveitar as vantagens de cada modelo. Então, juntar reator UV com ozônio, né? Principalmente em requisitos de qualidade de água bastante estritos, porque
seja ozônio, seja UV, tem suas limitações, né? Então, o reator UV ele é muito legal para sistema de recirculação, porque ele não deixa resíduo na água. Então, passou, desinfetou. Acabou de sair do reator UV, acabou o agente desinfetante, tá? O agente desinfetante é a luz ultravioleta, então só vai desinfetar dentro do reator ultravioleta. Em qualquer outra parte do sistema RAS, não vai ter desinfecção, né? Isso é importante ter em mente. Já o ozônio tem um certo resíduo, então, como o ozônio também é um gás volátil, você pode unir as duas técnicas quando você precisa de um potencial de oxidação maior, né? Em que você reduz um pouco com o UV e termina de reduzir com o ozônio, por exemplo, tá? Então, isso pode acontecer. Então, deixa eu ver quem que aguentou aí até o fim, mas agradeço tem bastante gente ainda, agora eu fiquei feliz, né? Se tiverem alguma pergunta em relação ao que foi explicado, podem fazer, por favor. Eu espero ter sido clara em apresentar esses conceitos para vocês, que eu sei que para a maioria de vocês é tudo muito novo, né? Pode falar, gente, é 12:09. Parabéns aos sobreviventes. Não, Kati, da minha parte eu não tenho dúvida, não. Eu já tinha visto numa estação de tratamento de efluente, numa visita técnica há um tempo atrás. Já vi na prática sendo utilizado, mas para tratamento de efluente. Para uso em aquicultura é novo para mim também. Mas sei da eficácia, particularmente não tenho dúvidas. Então, é importante que vocês saiam dessa disciplina com um conceito de que não dá para exigir de um sistema de recirculação que não tenha equipamentos de desinfecção, que ali não vai morar micro-organismo. Eu acho que eu já ouvi muito isso, dizer, o sistema de desinfecção, mas aí deu problema. Tá, mas qual o problema que deu? Porque um patogênico lá, e daí fala a situação e tal. Eu disse, tá, mas tinha desinfecção? Tinha UV, tinha ozônio, tinha cloro, tinha alguma coisa que reduzisse a carga microbiana? Não tinha. Eu disse, então a culpa não é do sistema RAS, né? Não dá para culpar quem não tem culpa, né? Então, essa é uma questão importante. Uma outra coisa que não sei se eu falei, todo sistema RAS precisa ter equipamento de desinfecção? O que vocês acham? Não, tá? Não. Né? Se você tiver bons protocolos de biosseguridade dentro da tua propriedade, se você tiver uma quarentena bem feita, sabe? Trazer animal novo para dentro do sistema de recirculação é um problema, né? Se você fizer de tempos em tempos vazio sanitário no seu sistema, tá? Porque a gente não consegue impedir a proliferação de micro-organismos, a gente consegue reduzir, eliminar temporariamente, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Mas não é todo sistema de recirculação que precisa ter reator de UV ou ozônio, tá? Não é. Agora, ele é desejável? Ele né? Se eu tivesse produzindo um animal, né? Eu estava até, não sei se amanhã o Giovanni vai puxar esse assunto, mas Kátia, vamos te mencionar um RAS para garopa. Eu vi que, eu não sei se vai ser o TCC do Pedro, mas eu vi que ele fez um projeto. Pedro é parente do Yuri aí, e a aluna da graduação está terminando, quase parente, né, Yuri? Eu não sei direito, desculpa a minha confusão. Mas eu vi que ele estava projetando um sistema para garopa, e eu acho que a gente vai precisar de um RAS para garopa, um RAS para tainha, um RAS para sardinha, um RAS multitrófico, a gente vai precisar disso tudo em escala real em breve, né? Vamos precisar de sistema de recirculação? Poxa, um animal que leva 1 ano, 2 anos para crescer e você não tem nenhum método de controle de micro-organismo na água, eu ia ficar com medo de botar essa planta para funcionar, tá? Eu ia ficar, né? O que você faz se der um problema? Joga antibiótico? Não sei, pode ser que seja a solução, né? Mas lembrando, o antibiótico também vai matar os micro-organismos do biofiltro, tá?
Então, são situações delicadas, né? Ah, mas e aí, qual é a dosagem para garopa? Não sei, temos que fazer essa pesquisa. Né? Qual é a dosagem de ozônio residual que pode ter na água? Não vai ter nada de residual? Quais são os micro-organismos que acometem a garopa? Talvez essa seja a pergunta inicial, né? Quais são os micro-organismos que vão acometer a sardinha? Né? Então, para camarão a gente já sabe, né? Para tilápia a gente já sabe, para salmão a gente já sabe, mas para as espécies novas a gente precisa saber, né? Então, acho que vai por aí as dúvidas. Ok? Mais alguma contribuição, dúvida? Não? Vamos comer, estou morrendo de fome. Tudo bem, gente? Então, nos vemos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.